E aí galera, beleza? Bruno Padilha, tô aqui na Paulista, de domingo fica fechada. Tava num evento vegano aqui, comprando umas coisinhas. E aí eu recebi uma mensagem da minha irmã perguntando uma coisa que eu acho que muita gente que me segue tem essa mesma dúvida. Eu nunca esperava que minha irmã fosse me perguntar isso, mas se ela perguntou é porque realmente eu não falo muito sobre isso. Ela perguntou qual é a minha rotina. Ela mandou assim: Bru, como é a sua rotina? E né, muita gente vê meu Insta e tal, viajando, escalando no meio do dia. E as pessoas às vezes imaginam como será que é o meu dia a dia, né? Então eu vou compartilhar com você nesse vídeo mais ou menos como é a minha rotina. Mais ou menos porque não é igual todos os dias, né? Não tem uma, vamos dizer assim, uma rotina de fato. Mas mais ou menos como é meu dia a dia, assim. E antes de explicar como eu só quero falar que assim, essa é uma rotina que eu criei conscientemente, tá? Não é uma coisa que assim, nossa, dei sorte, caramba, né? Que rotina legal que eu tenho, que sorte. Eu planejei isso, saca? É uma coisa que eu pensei sobre isso desde, sei lá, que eu tenho uns 20 anos, 22 anos. Eu pensava, nossa, como que eu gostaria que fosse, né, meu dia a dia? E aí eu fazia alguns exercícios onde eu escrevia, né, como eu gostaria que fosse meu dia a dia e quais atividades que eu gostaria de ter na minha vida. Na verdade, eu até escrevia assim um roteiro, né, do dia a dia, como eu gostaria, tipo, tal hora eu quero acordar, quero fazer isso. E aí, né, através de, cara, tudo isso que eu acredito que eu falo aqui nos meus vídeos, lei da atração e tal, eu consegui criar esse dia a dia, essa rotina na minha vida, que é hoje. Hoje eu considero que eu tenho assim, a rotina exatamente como eu gostaria de ter. Então eu só quero que você entenda, nossa, como ele fez isso? Foi desse jeito. Visualizando primeiro, né, imaginando o que eu queria e acreditando que era possível. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando todas as oportunidades que foram aparecendo. E aí chegou da maneira como está hoje. E acho que vai só melhorar, sabe? Ainda pode melhorar ainda mais. Assim, as coisas nunca param de melhorar. Eu li isso num livro, inclusive hoje, falando assim, as coisas, não importa quanto as coisas estejam boas, elas sempre podem melhorar. E eu achei isso legal porque a gente, tem uma frase que a gente escuta às vezes que é assim, não importa quantas coisas estão ruins, elas sempre podem piorar. Isso é uma maneira extremamente negativa de ver a vida, né? Então eu gostei de ver esse livro hoje falando, as coisas, não importa quanto elas estão boas, elas sempre podem melhorar. E tô levando isso como um lema também. Mas então vamos lá, respondendo a minha irmã e respondendo também outras pessoas que talvez queiram saber como é meu dia a dia. É mais ou menos assim, tá? Então hoje em dia eu tô acordando às 7 da manhã, tá? 7, às vezes 7h30. Eu tinha uma época que eu tava acordando mais cedo. Teve uma época que eu tava acordando às 6 e eu tava achando muito bom, tava gostando de acordar às 6. Tava correndo de manhã e tal. Mas agora, assim, o que o meu corpo tem pedido e o que eu tô gostando é de acordar às 7. Eu acho que eu consigo descansar melhor. E eu já acordo e já tá claro e tal. Já tá um pouquinho mais quente, então eu fico mais animado pra fazer as coisas. Então hoje eu tô acordando às 7 e aí imediatamente quando eu acordo eu já preparo um café da manhã pra mim, que eu acordo com muita fome. A gente tá na Paulista, tem bastante som aqui, tem bastante música e tal, mas acho que vocês vão conseguir ouvir. Então, acordo às 7, faço um café da manhã, que eu acordo com muita fome, então eu faço uma banana com pasta de amendoim, né? Pra quem não sabe, eu sou vegano, então todas as minhas refeições são veganas. Então eu acordo banana com pasta de amendoim. Aí, enquanto eu tô comendo aí e tal, eu fico olhando às vezes pela janela ali, umas 7, 7h30. Depois disso, geralmente eu saio pra caminhar. Então nesse horário 7h30 e tal, perto das 8 eu saio pra caminhar. Eu gosto de caminhar uma meia horinha, às vezes até 1 hora de manhã, assim, pelo meu bairro, né? Quando o dia tá bonito eu caminho bastante e tal. Depois que eu dou essa caminhada, eu leio um pouco, geralmente. Então eu sento no sofá ali e leio um pouco, algum livro que eu esteja lendo, ou então alguns blogs que eu sigo, geralmente sobre esses assuntos que eu falo aqui no meu canal. São sempre esses assuntos, lei da atração e, relacionados a esse assunto, assim, pensamento positivo e tal.
Então leio alguma coisa sobre isso. Pronto. Aí, isso 8 e pouco, já é quase 9 horas nisso, porque eu já caminhei bastante e tal. Aí às vezes eu faço um yoga de manhã, nem sempre também, eu tava fazendo yoga todo dia, mas agora nem todos os dias eu estou fazendo yoga, mas quase, assim, bastante vezes eu faço yoga, ou alguma atividade parecida de manhã. Às vezes eu não faço yoga, mas eu treino um pouco de capoeira, ou alguma coisa pra mexer o corpo, assim, de manhã. Daí eu tomo um banho e eu começo a trabalhar perto das 9h30, 10 horas, às vezes até depois disso, às vezes até umas 10h30, assim, eu começo a trabalhar. Então eu sento no meu computador, trabalho em alguns projetos aí das 10, 10h30 até meio-dia, às vezes até 1 hora mais ou menos. Aí eu paro pra almoçar, geralmente eu almoço em casa, faço comida em casa, ou eu ou a Lê, a gente faz comida em casa, mas às vezes eu saio pra almoçar também. Aí eu dou uma pausa depois do almoço, geralmente assisto algum desenho, alguma coisa que eu gosto de assistir, eu assisto o Avatar, ou então algum filme que eu esteja a fim de assistir, eu assisto depois do almoço, quando eu estou fazendo digestão. Aí eu volto a trabalhar umas 2h30, trabalho até geralmente umas 4, às vezes quando tem bastante coisa eu trabalho até umas 5, até 6, dependendo do dia, se eu tiver muita coisa para fazer, mas geralmente eu trabalho até umas 4, 5 assim. Aí nessa hora eu saio para escalar, então essa é a hora que eu vou lá pro lugar que eu pratico escalada, escalo ali umas 2 horas e tal, volto pra casa, 7, 8, dependendo. Aí nesse horário eu começo a preparar uma janta já, leio mais um pouco, ou assisto um filme, ou um seriado. Eu e a Lê, a gente gosta de assistir essas coisas de arquitetura, de casas ideais, sabe? Tipo, pessoas que constroem casas pequenas e moram em casas pequenas no meio da floresta, essas coisas, então a gente assiste isso. E aí a gente conversa um pouco e tal, come, planeja coisas, viagens e tal. E aí eu durmo geralmente, assim, gosto de ir pra cama geralmente às 11, mas tem dia que eu vou mais tarde, tem dia que eu vou bem mais tarde, na verdade, vou tipo meia-noite. Mas eu gosto de ir pra cama mais cedo, sempre que eu consigo eu vou às 11 ou antes das 11. Então é mais ou menos isso, assim. E aí, óbvio, assim, tem vários dias que mudam, que eu vou encontrar alguém, que eu vou tomar um café na Starbucks com algum amigo que tá por São Paulo. Vários dias que ao invés de eu ficar em casa trabalhando, eu vou no coworking, no espaço da Google que tem aqui. Em vez de trabalhar de casa, eu trabalho de lá e tal, e aí eu almoço na rua. Mas geralmente é isso, assim. Sempre tem no meu dia caminhada, sempre tem escalada. Eu não escalo todo dia, mas se eu não escalo, eu faço alguma outra coisa, algum outro exercício. Eu gosto de fazer todo dia alguma coisa assim. Sempre tem eu sempre leio, ou no metrô ou em casa, mas eu sempre leio um pouco os livros que eu tô lendo, no Kindle, né, no celular e tal. Não carrego livros assim, mas eu sempre leio. O que mais? E eu sempre trabalho um pouquinho, assim, vamos dizer, tem dia que eu não trabalho, mas eu trabalho entre 2 horas por dia alguns dias, até 5, 6 horas por dia alguns outros dias que tem bastante coisa pra fazer. Mas eu trabalho aí entre 2 e 6 horas e o resto do dia é isso, assim, é bem tranquilo. Tipo, a minha vida é bem tranquila mesmo, assim, né? Tinha até um rapaz que trabalhava no prédio que eu morava antes, que ele me chamava de Bruno Vida Boa. E eu não ficava ofendido, na verdade eu achava isso um elogio, porque realmente, assim, minha vida é muito boa, muito tranquila. Não tem, sabe, estresse, correria, tipo, nossa, tem que correr pro trabalho, ou nossa, sei lá, tá ruim. Não tem nada ruim, assim, a minha vida é bem tranquila, bem boa, porque eu criei isso de propósito, né, conscientemente, que eu criei isso. Então, basicamente, minha irmã Isabelle, se você perguntou, essa é a minha vida, e para outras pessoas que também às vezes queriam saber. Aí, gente, claro, não é todo dia que é assim, tem dia que eu tô viajando, aí quando eu tô viajando às vezes eu não trabalho, ou às vezes eu trabalho. Tem dia que eu passo o dia inteiro lendo, tipo, eu tiro o dia pra ler, fico no sofá lendo o dia inteiro, estudando assuntos assim, vendo vídeos, lei da atração e tal, e não faço mais nada. Tem dias que eu trabalho bastante, então é mais ou menos isso, mas uma visão geral da minha rotina é essa, tá? E final de semana a gente geralmente faz rolês assim, ou feiras veganas, eventos assim, ou outra coisa que a gente gosta muito de fazer é ir pra natureza. Então eu e a Lê, minha namorada, a gente sempre vai pra algum lugar de natureza assim no final de semana, desde o Jardim Botânico, que é perto de casa, até o Parque da Serra do Mar, que fica aqui perto de São Paulo, ou às vezes a gente aluga um carro e vai pra praia, ou às vezes a gente aluga e vai pra Campos do Jordão, que a gente gosta muito de ir pra lá também, que tem
tem parque, tem bastante caminhada, trilha, a gente pega alguma cachoeira aqui por perto, Monte Sião, que é a família da Leia de lá, mas a gente sempre vai para algum lugar assim que tenha natureza de final de semana que a gente gosta muito, tá? Escapar um pouco da cidade também, que é legal. Beleza, gente? É isso. Se tiver qualquer outra pergunta assim, sobre na rotina ou sobre como criar uma rotina como essa, caso você queira, só deixar o comentário aí que eu compartilho as dicas. Beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.